Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Para nossa aula de inglês, agora eu quero que vocês peguem a página 22 aí da apostila, né? Eu tinha deixado de tarefa algumas atividades, então vamos corrigi-las. Match the columns to create sentences. Então, ligue as colunas para criar sentenças, para criar frases. Então, letter A. If you think of a charismatic people, celebrities and politicians will come to your mind. Se você pensar em pessoas carismáticas, celebridades e políticas vão aparecer na sua cabeça, né, na sua mente. Letter B. You will have to develop social skill if you want to become a politician. Se você tiver que desenvolver algumas habilidades sociais, você terá de desenvolver algumas habilidades sociais se você quiser se tornar um político. Letter C. If you take drama classes, you will interact better with others. Se você tiver aulas de drama, de teatro, você irá interagir melhor com outras pessoas. Letter D. You won't be a good politician if you don't care about other people. Você não será um bom político se você não se importar com as outras pessoas. Letter E. If you want to choose a candidate, you will have to read a lot about him or her. Então, se você quiser escolher um candidato, né, votar para um candidato, você vai ter que ler bastante sobre ele ou ela. Então, aqui a gente ligou as partes para criar uma frase. Number 2, complete these first conditional sentences with the correct form of the verbs in parentheses. Então, complete as primeiras condicionais aí, né, as frases condicionais, com a forma correta dos verbos em parênteses. Então, letra A. If politicians do their job well, the country will grow. Então, lembram que na first conditional eu tenho primeiro um verbo no simple present e depois, não precisa ser logicamente primeiro o simple present e depois o futuro, né? O futuro simples, o future. Mas vai ser sempre assim, tá? Se isso acontecer, então o if vai ficar no singular, no presente. Aí o que vai acontecer depois vai ficar no futuro, tá? Então, if politicians do their job well, the country will grow. Então, se os políticos fizerem o seu trabalho bem feito, o país irá crescer, will grow. Letter B. A country will never be a democracy if voters are not responsible. Vejam que aqui comecei com o futuro, tá? Então, um país nunca vai ser uma democracia se os eleitores não são responsáveis. Tá? Então, vejam que a country will never be a democracy if voters are not responsible. Então, um país nunca será uma democracia se os eleitores não são responsáveis. Letter C. The people will complain if politicians abuse their power. As pessoas irão reclamar se os políticos abusarem do poder, né? Se os políticos abusam do poder. If a candidate is not charismatic, voters will not like him or her. Se um candidato não é carismático, os eleitores não irão gostar dele ou dela. Letter E. If young people engage in politics, they will take part in important decisions for their lives. Então, se pessoas jovens se engajarem na política, engajam na política, eles irão ter uma parte importante na decisão da vida deles, tá? Então, só para a gente recordar, first conditional, nós temos
no o presente, né? In the first condition, a condição, sempre vai estar no presente, tá? Isso que eu quis explicar ali e acabei me enrolando. Mas então, quando tiver o if, o meu verbo vai estar no simple present, porque é a condição. If this happen, this will happen. Se isso acontecer, né? Se isso acontece, outra coisa irá acontecer. Tá? Então, o resultado está no futuro. Number 3. Read the situations and write sentences in the first conditional. There is one example. Be charismatic. If I am charismatic, people will feel comfortable with me. Então, aqui é ser carismático. Então, vamos criar aqui. Se eu sou carismático, as pessoas irão se sentir confortáveis comigo. Se vocês fizeram diferente, não tem problema, tá? Aqui é só uma sugestão. Letter A, listen to others. If I listen to others, I will make new friends. Então, se eu ouço os outros, eu irei fazer novos amigos. Become more confident. If I become more confident, I will feel comfortable with myself. Então, se eu sou mais confiante, se eu me tornar mais confiante, eu vou ficar mais confortável comigo mesma. Letter C, show interest in others. If show interest in others, I won't be selfish. Letter D, share personal stories. If I share personal stories, people will feel closer to me. Letter E, run for the student council. If I run for student council, my friends will vote for me. Gente, então aqui agora eu quero que vocês peguem o Challenge Yourself e façam a atividade 1 e 2, tá? Então, o Challenge Yourself, deixa eu achar aqui, é lá na página 29, tá? Então, façam o exercício número 1 e 2, que vai falar aí sobre o first conditional, ok? Agora aqui, Ideas Factory. What characteristics would you like to see in a student representative, such as a school counselor or a class president? Write a short paragraph describing your ideal candidate. List at least 2 characteristics and why you think they are important. Be sure to defend your point of view. Then share with your classmates. Então, quero que vocês façam agora essa atividade aqui. Respondam quais as características que vocês gostariam, né? Você gostaria de ver num estudante que fosse o representante ou líder de classe. Tá? Escreva um parágrafo curto descrevendo o seu candidato ideal. Então, coloque pelo menos 2 características e o porquê que você acha que essas características são importantes. Tá? Então, é só um parágrafo, não precisa ser muito comprido, tá? Um parágrafo mais curto, falando quais as características que vocês gostariam de ver num líder de classe ou num representante da sala de vocês. Tá? E por que essas características são importantes? Façam essa atividade lá no caderno de vocês em inglês, tá? Em inglês, se precisar de ajuda do dicionário, podem buscar ajuda aí do dicionário ou do tradutor, tá certo? Vamos continuar aqui. Do you think politicians give attention to young people? Why? Share with your classmates. Vocês acham que os políticos dão atenção para as pessoas mais jovens? Por quê? Pensem aí, será que eles dão mais atenção ou menos atenção? The following article is about young people and politicians. Can you guess which sentences is about whom? Complete the gaps with these words. Então, esse artigo aqui vai falar sobre pessoas jovens e políticos. Você consegue adivinhar qual sentença fala de quem? Então, vamos fazer juntos, ó. Most
young people are interested in politics but are alienated by politicians. Most young people. Então, a maioria dos jovens são interessados em políticas, mas são alienados por políticos. Young people are no strangers to scrutiny. We are used to our lives being examined and our habits questioned by our parents, teachers, prospective employers, and friends. We are familiar with the politicians and the press who will often criticize our behavior. Yet, it does not appear to be a two-way street, as our own opinions are rarely listened to and seldom taken seriously by leading influences in the community. We should not allow ourselves to be passed off as too indifferent to participate in such discussions. Young people like me must be granted the opportunity to discuss current affairs and take notice of the policy areas where we have an important perspective. Take issues like the financial costs of higher education. These are judgments on which our opinions have been frequently passed over, much to our detriment. Politics and the mainstream media must forget their differences and team up to get the youth on side. To encourage our engagement in the discussion, politicians and journalists ought to ensure that they discuss issues relating to young people and present them in a way that we can identify with. Então, voltem aqui de novo nesse texto, busquem ler novamente e entender bem certinho o que ele está falando em cada parágrafo, tá? Número 3. Based on the article, who do you think wrote the text? A young person or a politician? Why? Quote the text to prove your point. Então, baseado no artigo aqui nesse texto lido, quem que você acha que escreveu esse texto? Uma pessoa jovem ou um político? E por quê? Né? E marque ali uma parte do texto para provar o seu ponto, né? A sua opinião. Então, gente, quem escreveu, né? Vocês voltaram aí, leram. Quem escreveu foi uma pessoa jovem. Então, a young person wrote the text because the author identifies with young people in many examples. We are used to our lives being examined. Our own opinions are rarely listened to. Young people like me must be granted the opportunity. Our opinions have been frequently passed over. Então, uma pessoa jovem escreveu esse texto porque o autor se identifica com as pessoas jovens em vários quesitos. Tá? Em várias instâncias, por exemplo, quando fala que nós costumávamos ter as nossas vidas examinadas, nossas próprias opiniões são raramente ouvidas. As pessoas jovens gostam de garantir uma oportunidade. Então, sim, um texto escrito por uma pessoa jovem. Agora, então, gente, só para finalizarmos, eu quero pedir para vocês, façam a atividade 1 e 2 do Challenge Yourself, que eu mostrei para vocês, aquele parágrafo que eu pedi para vocês escreverem, e agora aqui o exercício 4, tá certo? Se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar que eu ajudo vocês. Até depois, alunos!